Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajos, e muitas novidades. Agradeço já aqui ao Splinter e ao Vander que têm aí os coisas nele. Depois, se você quiser acessar o nosso Discord, o Elinks Brasil, está aqui na descrição, gajo. Tem aqui as novidades todas. Por isso, vamos aqui, pronto. E eles têm aqui, olha aqui o gajo. E eles têm aqui segunda fase de batalha. Pronto, vai haver a segunda fase da batalha da cidade e você vai ganhar uma skill com o Yugi. Eu vi também alguns posts que diziam que vamos ganhar novas skills com a Mai. Uma delas vai ser começar com o campo das Amazónias. Se isso for verdade, provavelmente a Amazónias vai entrar no meta também, porque diz aqui que a Mai, Super Mai, vai voltar de novo. Eles acham que vai ser com as Arpes, mas eu, na minha opinião, se sair a skill da Mai, eu acho que será mais coerente sair Amazónias e para Amazónias entrar no meta, que poderá entrar no meta, gajo. Depois tenho aqui outra novidade, o Tristan, finalmente o vosso Tristan vai sair, gajo. Já tenho aqui os tapetes dele. Depois vai sair o deck estrutural de dragões. Eu acho que este deck estrutural de dragões vai combinar mais com este novo pack, por causa do Eclipse Verne e tudo mais. Pronto, e tenho aqui este novo pack, não é? E tenho aqui cartas aqui para as Crystal Beast. Eu vi cartas muito interessantes das Crystal Beast. Não sei se já estão no jogo, se já estão no nível up aqui do Jess ou não. Mas pronto, vi cartas interessantes. Pronto, aqui estão as UR, eles fizeram aqui o R. Pronto, o Plasma Base é bosta. Você não, claro que vai ser o melhor herói elementar de fusão que nós temos no momento, porque pode destruir um monstro do oponente descartando uma carta e tem um ataque bom, mas neste meta é bosta. Nós, quando formos analisar aqui as novas cartas, temos que analisar de acordo com o que está no meta do momento. O que está na meta no momento, principalmente no Leather, será a Sylvanas, com o poder de setar uma carta e destruir. Por isso, todos os decks que conseguiram destruir logo um monstro em campo rápido são fortes contra a Sylvanas. E contra o deck d'água também, não é? Deck d'água tem que ser coisas que consigam destruir ali a Backrow ou que não sejam destruídos por efeitos. Isso será muito bom, não é? Por isso, isto aqui é bosta, aqui o Vice. Depois este dragão, você descarta um dragão e tal. Dá para fazer alguns combos com o deck dragão, mas no que saiu no pack não será essencial. No que saiu neste pack, agora no pack estrutural eu não vi o pack estrutural do dragão, por isso até pode ser bom, porque você chama especialmente. Diz-me que não. E depois, tipo, se você tributar, mas eu acho que não, eu acho que também é bosta, porque muita paparica aqui para nada. Pronto, Eclipse Verne, muito bom, Eclipse Verne. Claro que aqui no Duel Links falta muita carta, mas isto aqui no TCG era muito forte, em decks de dragão. Você, quando ele vai para o cemitério, você remove um dragão do seu deck, nível 7 ou mais. Por exemplo, o Dragão de Julgamento, o Dark Armored Dragon. Depois você, quando removia esta carta, removia a do cemitério, chamando, por exemplo, aquele dragão que nós temos já, tem que banir um monstro luz e um monstro treva. Depois você vai adicionar o dragão que você baniu à sua mão. Por isso o Eclipse Verne é muito forte, gajo. Pode faltar é suporte. Depois Visão Herói, Witch Rider, quando é chamado, destrói todas as magias e armadilhas do oponente. Pronto, é assim, se esta carta der para chamar de cemitério, ou de maneira especialmente com uma carta só, esta carta seria ótima. Mas eu, como ainda sei que no Duel Links não dá para fazer isso, de momento, chamá-lo só com uma carta, esta carta no momento é bosta. Fires Doomsday é a mesma bosta que a outra carta lá que manda 2 tokens, só que você tem que tributar para chamar o monstro treva, só dá com o monstro treva de tributo. Depois Masquerades, finalmente aqui. Tenho o Anki, claro que falta muitas fusões Masquerades. Eu depois vou-vos mostrar aqui no Dueling Book. Pronto, tenho aqui o Anki. Eu vou passar os Masquerades, vou passar à frente, buscar o Kish também. Mas o Anki não é mau, só que neste meta não é muito OP. É melhor o vapor neste momento. Depois o Sazank. Esta carta é muito boa, gajo. Porquê? Porque você seta. Quando ela é virada, você não destrói um monstro. Por exemplo, é Fênix, a Fênix ataca, você não destrói, você manda para o cemitério. Por isso o Kanki, uma carta muito boa de side. O Kanki não, o Sazank, uma carta muito boa de side e é uma carta boa. O Karakuri, para quem não sabe, já foi muito forte no TCG, mas é mais forte com 5 os gajos. Depois tem Needle Ceiling, uma carta muito usada no TCG, porque basta ter 4 monstros em campo
Claro que no Duel Links é mais difícil, não é? No Duel Links ia corresponder tipo a 2 monstros em campo, mas 4 monstros em campo você destrói os monstros todos em campo que estão virados para cima. Por isso é bom, por exemplo, você pode setar 2 monstros, o oponente vira, por exemplo, tem 2 monstros, chama 2 monstros para campo virados para cima, você vai destruir os monstros dele virados para cima, os que estão virados para baixo não dá. Por isso este deck também é bom com decks que viram para baixo, viram para cima e que ficam em campo. Por isso Needle Ceiling é bom nisso, Needle Ceiling também é muito bom em decks Burn, decks Stall, decks desse género, Needle Ceiling é bom. Depois tem Paleozoic, isto aqui é vai ser, eu já estive aqui a ver, vai ser de armadilhas, ser um deck de armadilhas e eu até acho que tem algum potencial, não acho que tenha assim muito de momento, mas tem potencial. Você escolhe o monstro que o oponente controla, ativa a armadilha, não é? Escolhe o monstro que o oponente controla e vira para baixo, em posição de defesa. Uma vez por chain, quando uma armadilha é ativada, enquanto esta carta está no seu cemitério, ou seja, você ativou, virou o monstro para baixo, não é? Caiu, você ativa outra armadilha, faz uma chain, você pode chamar especialmente esta carta do cemitério como um monstro, com 1200 de ataque e 0 defesa, e esta carta não é tratada como uma armadilha, ou seja, você pega a armadilha que está no cemitério e mete em campo como se fosse um monstro. E se esta carta for chamada desta maneira, é inafetada por efeitos de monstros. E também depois bania quando sair do campo, não é? Por isso, Paleozoic de armadilhas, muito bom aqui o deck. Tem outra que também você pode descartar e comprar 2 cartas. Por isso eu acho que até acho muito interessante aqui este arquétipo. Não cheguei a utilizar no TCG. Duel Link Dark World Dealings vocês já conhecem, não é? Já saiu. E depois tenho aqui mais algumas coisas. Uma carta interessante aqui, Cristiano Conclave. Mas pronto, agora vamos mostrar mais algumas cartas aqui, guys. Bem, guys, já estamos aqui no Duel Link Book para vos mostrar algumas cartas do pack. Vamos começar aqui por os Masked Heroes, porque é que eu acho que não vai ser tão forte, ou se for tem que ser mais pela via da água, por causa deste meta, pronto. Contra baleia tudo mais, é assim, este aqui, o Aniki, é bom, tem um bom efeito, mas é se destruir por batalha, você adiciona uma máscara. Ainda por cima é trevas, ou seja, trevas é sempre o mais fácil de chamar, mas o problema é que contra a baleia você não pode destruir por batalha. Claro que dá para fazer com os Destiny Heroes lá, e você poderá usar Cosmic Cyclone, mas é uma das maneiras para fazer isso. Vamos ver aqui então, Masked Change, você manda um herói para o cemitério, com o mesmo atributo, chama, mas é um feitiço rápido, atenção, e chama um destes 3 que são os que vão sair para campo. Pronto, este aqui muito bom contra deck d'água e muito bom porque é água, por isso deve ganhar pontos de ataque. Não sei se ganha pontos de ataque, se é só os monstros d'água lá com o campo ou não. Caso não ganhe pontos de ataque é bosta, porque não passa por cima de 2500 da baleia. Caso ganhe pontos de ataque é bom, gajo, mas eu acho que não ganha porque é guerreiro. Pronto, gajo, vamos ver aqui então, 2400, esse é o problema do monstro, não é? 2400, não passa por cima de baleia. Se esta carta for chamada, this card cannot be destroyed by card effects. Esta carta não pode ser destruída por efeito de cards, ou seja, não vai ser destruída por os os silvestres lá, nem vai ser destruída por o deck d'água, a baleia. Pronto, mas para isso tem que ter mais ataque que a baleia, por isso tinha que ser usado com o campo de guerreiros, por exemplo. E mais outra coisa, você para poder chamar este tem que usar um monstro herói d'água, e neste momento só temos o Ice Edge e o Bubble Man, que são 2 bostas. Por isso a fusão mais viável, de momento na minha opinião, é muito difícil de chamar, porque você tem que usar bostas aqui, não é? Pronto. Depois do Masked Change que tem aqui, você já sabe, manda um monstro, por exemplo, manda aqui este d'água, chama uma fusão d'água. Depois tem o Goka. O Goka ganha 100 de ataque por cada monstro herói no seu cemitério. Pronto, ou seja, resumindo e concluindo, o Goka é super mega bosta. Depois tem aqui Masked Charge, você escolhe, não é feitiço rápido, atenção, você escolhe um herói e uma charge no seu cemitério, ou seja, você escolhe estes 2 e adiciona à mão, é o mais 1, não é? Mas mesmo assim, monstros de água heróis neste momento eu acho muito fracos e devia haver trevas mais fortes que o Anki. Pronto, então resumindo, o Goka é bosta, este aqui é difícil de chamar, sobra-nos o Anki.
o Anki tem que destruir por batalha para ter o seu efeito útil ativado, que é adicionar aqui Mask Change. Pronto, mas como neste momento destruir por batalha é difícil, gajo. Porquê? Porque você vai destruir o quê? Por exemplo, contra deck de Silvestre ainda dá. Agora contra deck de água, como é que você vai fazer? Era isso que eu gostava de saber. Porque você tem que sair logo com o combo na mão, um monstro trevas, chamar este e atacar e usar depois Mask Change e atacar de novo para dar one turn kill. Você pode fazer isso, atenção. Ou se ele já estiver ali em campo, você foi de bela, gajo. Pronto, é só isso que eu não acho viável. Pois o Karakuri deck em si é um deck que usa 5. Isto aqui era das melhores cartas, é um tuner, máquina tuner. Depois tem aqui este que adicionava um Karakuri à mão, eu cheguei a usar. Esta carta também era muito boa, porque dava para mudar de coisa. Depois temos esta que compra 2 cartas, só que eu acho muito lento. Este também era muito bom, você destruía por batalha, chamava um Karakuri. Depois tinha aqui os 5. Por isso vocês, como poderão ver, isto também é um tuner. Como vocês poderão ver, os Karakuri eu cheguei a usar e é um deck forte de 5, guys. Por isso os Karakuri para já no Duel Links no futuro terão potencial, mas para já serão bosta. Bem, guys, para finalizar temos aqui outras cartas do pack, não é? Tem aqui as cartas do pack. Uma carta interessante é o Parallel Fusion para o futuro, porque você vai fusionar dos monstros que estão Fusion Monster from Extra by Shuffling your Banished Monster. Você vai tirar monstros que estão removidos para dentro do deck. Isso é só uma carta para uma fusão. Se conseguir banir os monstros rapidamente, esta carta poderá ser forte, guys. Pronto, isto aqui é interessante, não é? Depois Masked Chain já vos mostrei. Depois Karakuri já vos disse. Vai dar para fazer um deck, não é? Porque eles devem ter soltado aqui os nível 6, está aqui. Mas não, nível 4. Mas não vai ser tão forte sem os 5, porque a coisa mais forte dos Karakuri é os 5, guys. Depois claro que tem aqui alguns feitiços interessantes. Depois tem outro este aqui é interessante, você compra 2 cartas, é como os 5 samurais basicamente, mas de máquina. Depois tem aqui um arquetipo que eu acho muito interessante, que são aqui os Georgia Attacker. Os Georgia Attacker são bons, porque o Georgian e este aqui, eu usei muito aqui, isto aqui nos Exceed aqui os georgianos eram muito fortes, guys, para deck de máquina e tudo mais. Este é um arquetipo muito interessante, ainda por cima é barato, por isso eu acho que vai dar para fazer alguma coisa muito interessante com isto, principalmente com Needle Sealing. Este aqui também é muito interessante, este aqui é bom, deixa eu usar. Você tributava, chamava o qual você quisesse, muito bom. Por isso, georgianos eu acho muito interessante. Depois, como vocês veem, tem aqui também dragões, hieráticos são dragões, é um arquetipo. Por isso, ainda por cima vai sair o pack estrutural de dragões. Por isso eu acho que este pack aqui vai ter potencial para o pack de dragão, é a minha opinião. O georgiano acho que também vai ter potencial, apesar, vocês já sabem, eu não vou ver as cartas todas aqui. Depois, se vocês quiserem, faço outro quando fizer o pack opening. Mas pronto, depois tem aqui os Palazoico, que é um arquetipo muito conhecido também no TCG e eu não cheguei a usar, não sou do tempo deles. Vou-vos mostrar aqui uma carta que eu acho interessante, super rara, acho que é. Há um deles, uma armadilha que você descarta uma carta paleozoica e compra 2 cartas. Acho que é este, o Picanha. Sim, descarta o Paleozoic, card and draw 2 cards. Pronto, e depois a coisa boa é que eles vão estar no cemitério, você poderá chamar. Pronto, por aí fora, isso eu acho muito interessante aqui, os paleozoicos, muito interessante. Depois, como vocês estão a ver, vai sair uma Amazónias, isso quer dizer que aquilo do campo vai até sair 2 cartas Amazónias, 3. Por isso eu acho que aquilo do campo, isto aqui Amazónia Princess não vai sair no pack, mas eu acho que aquilo deve sair com a Mai, talvez. Aquilo da skill do campo dela acho que será verdade, e quando a Super Mai sair acho que será Amazónias, e Amazónias poderá ter o seu lugar no meta, talvez. Depois também tem aqui Crystal Beasts, ainda tem aqui muito suporte para sair. Eu vi que saiu o Pegasus muito bom, vai dar para fazer um deck lá com aquele feitiço. Eu vou-vos fazer um deck interessante com Pegasus, mas o Rainbow Dragon, Rainbow Dark Dragon, está tudo aqui. Tem aqui muitas cartas interessantes para chamá-lo. E também tem esta fusão que não é difícil de chamar, guys. Não é difícil de chamar. Por isso, é dragão aqui, ó. Rainbow Dark Dragon também muito interessante. Os Crystal Beasts também
poderá ser engraçado ou não, poderá ser até mais ou menos, porque eu tenho aqui cartas interessantes. Ó, Crystal Bond, muito bom, é ultra raro. Eu não sei se é as recompensas dele, poderá ser as recompensas dele aqui do último nível, mas é muito bom. Também depende das skills que ele tiver, que eu não tive a ver. Depois vou-vos mostrar aqui só uma carta que eu achei muito interessante. Olha, o Raijeki, esta aqui no TCG é uma bosta, mas aqui poderá ser bom. Porque você manda um Crystal Beast da sua zona de armadilha ou magia e destrói uma carta em campo. Ainda não há muitas cartas assim no Duel Links de momento, por isso poderá ser bom. E depois também tenho aqui, para chamar lá o Uber Dragon, Crystal Beast, esta aqui, acho que é esta que chama, Ultimate Crystal Magic. Acho que é esta que chama. Por isso, os Crystal Beast poderão ser também interessantes, apesar de, claro, só de ter 3 zonas dificulta muito o deck, mas poderá fazer alguma coisa interessante porque tenho aqui cartas interessantes, gajos. Então já sabem, isto aqui foi tudo por hoje, espero que gostaram. Se gostaram, deixem o like, partilhem o vídeo e não percam o próximo episódio porque nós também não. Fui!